Meu nome é Luciano Calil, eu vim contar hoje para vocês sobre a trilha do sucesso. Bom, eu comecei muito cedo a trabalhar, comecei com 13 anos, na época podia trabalhar com 13 anos, e eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que me fizeram aprender um programa muito antigo que veio antes do Excel, chamado Lotus 123, e aí eu, por ter aprendido a mexer nesse programa, acabei trabalhando em consultorias e depois numa agência. E aí aos 16 eu fui emancipado e abri a minha primeira empresa. Aí depois de lá eu viciei em ser empresário, então fui empresário quase a vida inteira. Eu trabalhei mais uma vez só como empregado, foi uma experiência até interessante, mas eu gosto muito de empreender. Então tive 4 empresas nessa história e dessas empresas eu estou na terceira startup, né? Eu sempre tentei criar produtos que pudessem escalar e serem utilizados por muitas pessoas. Bom, das 3 startups que eu tive, a primeira era uma de controle de antifraude. Eu trabalhava com muitos comércios eletrônicos, né? Eu tinha uma agência de web e eu trabalhava com comércios eletrônicos e eu vi um problema da situação dos comércios eletrônicos terem muita fraude e criei essa startup para resolver isso. Foi bem interessante, a gente cresceu, trabalhou com grandes e-commerces do Brasil, só que uma hora a gente entendeu que a gente não podia guardar dados de pessoas e ter um banco de dados de positivo ou negativo de alguém, que isso é uma função de empresas como Serasa. E aí a gente invalidou essa ideia já trabalhando nela, né? E aí a gente decidiu partir para a criação de um outro produto, que foi o Site PX. Foi um produto que teve um alcance muito grande no Brasil. Mais de 500 mil pessoas usaram o Site PX, um construtor de site. As pessoas entravam, criavam sites, tinha dias que a gente tinha 1000 sites sendo criados em um único dia. E a gente sempre trabalhou com portais, com sites, e a gente queria criar um produto que qualquer pessoa pudesse criar seu próprio site, sua loja virtual, seu blog. E teve muito sucesso, a gente conseguiu ser o maior do Brasil durante alguns anos. Depois começaram a surgir outros criadores de site. Hoje a gente tem chegou a ter mais de 200 concorrentes e com propostas de valor diferente. E algumas dessas startups que são nossos concorrentes nesse modelo de negócio, elas têm um objetivo de ter muito market share e não de lucrar. E aí isso inviabilizou bastante o nosso negócio, que a gente começou a concorrer com pessoas que não compravam, porque para ele o ganho é o volume de pessoas. Isso é muito comum em startups dos Estados Unidos, né? A gente pega o WhatsApp sendo vendido por 16 bi sem ter R$1 de lucro. Na verdade, é pela escala, pelo número de usuários que ele alcança, né? Então isso é uma coisa comum lá fora, não é comum aqui no Brasil. E aí a gente começou a notar os problemas que essas milhares de pessoas que tinham dentro do nosso sistema, usando o nosso sistema, e a gente começou a perceber que elas não conseguiam produzir conteúdo. Então eu vou dizer que assim, 99% das pessoas que criaram um site com a gente, elas criaram um blog também. E a gente percebia que o blog ele tinha uma vida ativa no primeiro mês, aí no segundo mês menos, no terceiro os blogs morriam. Eu posso dizer assim que, sei lá, de pelo menos 100 mil sites que eu vi sendo criados com blogs, eu conheço 5, 6 que deram certo dentro do ambiente, que estão ativos até hoje com produção de conteúdo por 1 ou 2 pessoas que vivem disso. Entende? Então é uma missão quase impossível criar um blog e manter ele com conteúdo. Outro desafio que a gente percebeu é que as pessoas não sabem criar marketing, não sabem usar o marketing digital. E aí a gente decidiu que a nossa disrupção era a gente ia parar esse produto de um criador de site simples, até porque hoje já existe o Google Meu Negócio, existem alternativas que resolvem uma empresa ser encontrada na internet, e a gente ia criar um produto que resolvesse marketing digital, analytics e construção de conteúdo. Para a construção de conteúdo, como a gente percebeu que as pessoas não conseguiam manter seus blogs, a gente criou um ambiente colaborativo de criação de conteúdo. Aí o que é isso? Você começa a criar um ambiente, você cria um ambiente com a Betacode e você começa a convidar pessoas para escreverem junto com você.
né, sobre aquele assunto que a sua empresa tem algum interesse. Então, se se é uma loja de bebê, você convida mães para escreverem sobre a vida delas. Se você é o Sebrae, por exemplo, é o nosso cliente, ele convida consultores para escreverem dentro daquele ambiente colaborativo. A gente tem pessoas que vendem cursos de cabeleireiros, cursos de constelação familiar, constelação sistêmica, e elas convidam as pessoas que fazem parte desse mundo para escreverem de forma colaborativa, e isso deu muito certo.